Hoje estou conversando com o produtor, escritor e diretor Anderson Quak. Anderson, você falava então de como a sua música captou esses elementos que você percebia como necessários para entrar no ambiente da Cidade de Deus, no ambiente da favela, como você combateu a misoginia, como você combateu, digamos, tendências negativas que essa música infelizmente levava, né? Mas você ofereceu uma alternativa para isso. Mas uma coisa muito interessante na sua biografia é essa entrada do cinema. Você vai para a PUC trabalhar como funcionário. De uma certa forma, você acaba assistindo a aulas de cinema, acaba se matriculando, se formando. Fala pra gente sobre isso. Porque meu pai trabalhou na PUC, agora se aposentou, quase 40 anos, né? Então eu sou um filho da PUC. Sou um filho da PUC, literalmente. E a minha família morou no Parque Planetário da Gávea, que era exatamente onde é o estacionamento da PUC, que foi a minha porta de entrada na PUC. Eu primeiro fui flanelinha dentro da PUC. Minha família morava exatamente onde eu trabalhei ali como flanelinha. E eu, já trabalhando ali na PUC como guardador de veículos, eu tinha acesso à biblioteca. Então eu ia para a biblioteca, pegava um livro, na hora do meu almoço, nos intervalos, então eu estava sempre com um livro na mão. Acho que você devia ser o único flanelinha que fazia isso. Exatamente. E uma professora, que é a Denise Portinari, da família Portinari, ela passava toda vez e me via lendo um livro. Ela falou: o que você está lendo? Aí eu falava: cada dia eu estou lendo uma coisa diferente. Ela falou: você não quer fazer uma aula? Não sei o quê. Eu falei: quero. E ela me levou inicialmente para o departamento de artes. Como essas pessoas são importantes na nossa vida. Ela no momento certo, ela percebeu. Ela passava, me via lendo, nunca tinha falado comigo. E aí ela me levou, então, primeiro para o departamento de artes. Perguntou: o que você quer fazer, o que você gosta de fazer? E eu fui para a disciplina de fotografia. Eu fazia foto de produto e foto de cena, que é diretor ainda da iconografia da Biblioteca Nacional, que é o professor Marçal, Joaquim Marçal. E ali da fotografia foi um pulo para... E aí eu tive o prazer de pegar ainda aquela fotografia analógica, ir para o laboratório, era tudo uma paixão ali. E a partir que eu entrei, a primeira aula que eu fiz ali de fotografia, ali já me abriu as portas para fazer outras coisas dentro da PUC, começar como ouvinte, prestar o vestibular e ingressar nisso, assim. E como é que foi para você esse curso, fazer esse curso de cinema? Na fotografia teve um desafio, vou voltar só num ponto. Nesse período, final dos anos 90, início dos anos 2000, tinha um projeto chamado Conexões Urbanas, que era com o Afroreg e a CUFA. E eu estava fazendo a fotografia na PUC. Então eu tinha uma câmera emprestada, que era uma Nikon FM, um amigo do meu pai me emprestou, e eu comecei aí. O Ierê Ferreira, que é um fotógrafo, me ajudava. Ele era fotógrafo profissional, trabalhava no Afroreg, e eu lá, ele me chamou um dia e falou: pô, cara, que câmera é essa daí? O que você está fazendo aí? Eu falei: não, registro meu aqui e tal. Ele me deu umas instruções lá também, e eu fiz. Quando eu cheguei na PUC com as fotos, eu era ouvinte. Eu tirei foto do Caetano, Adriana Calcanhoto, MV Bill, e umas fotos artísticas, preta e branca, com luzes. A turma duvidou de que aquela foto fosse minha. Aí, porque nós estávamos na metade do semestre. Falou: pô, mas cara, aí aquilo mexeu muito comigo e a minha reação foi ir pra cima, brigar. Agora vocês vão ver. E o professor Joaquim Marçal me chamou e falou: não, cara, não é assim. Porque essa cabeça deles não vai mudar. Quem tem que mudar é você que tem que avançar, se qualificar mais, estudar mais. Aí esse toque do professor Joaquim Marçal foi fundamental. Eu peguei essas fotos e levei para o Bill. Mostrei para o Bill, inclusive tinha foto dele. Ele adorou as fotos e me chamou para cobrir os shows dele como fotógrafo. Então, a partir desse contato que misturou eu ser o fotógrafo do Bill com o registro, né, fotográfico ali da universidade, que me levou para o audiovisual. Eu começo, na verdade, como fotógrafo. Para me aprofundar na fotografia, porque o curso de design não tinha esse approach, foi que eu cheguei no cinema. E como é que surgiu o Remoção? Cara, o Remoção, ele...
quando eu começo a estudar cinema, eu vou procurar essa coisa mais política. Eu queria que as minhas coisas tivessem mensagem, que elas somassem com a trajetória de outras pessoas. Então, tudo que eu ia fazendo tinha um pouco essa pegada. Eu primeiro comecei fazendo curta-metragem. Meu primeiro curta-metragem foi do meu tio, que é o Denis de Lima. Queria registrar isso. Começo a fazer o filme do meu tio. Qual era o tema? Era o próprio Denis. O nome próprio do filme chama Denis, Tu Não Tá Sozinho Não, que é uma música do meu tio Denis com Serginho Meriti e o Partidinho da Mangueira. Uma história que eles contam, inclusive, no filme, que eles... Um mentiu pro outro, um passou a perna no outro, para dizer que cada um ia para um lado. E aí se encontraram os três na Mangueira, no mesmo lugar. E aí meu tio veio com esse verso, que é Tu Não Tá Sozinho Não. Tu não tá sozinho não, tu não tá sozinho não, que é o nome do filme. E eu busquei fazer esse filme que era muito, muito afetivo. E ainda no campo da afetividade, olhar para aquela memória do meu pai e da minha mãe, de Zona Sul, principalmente meu pai, quando eu voltava no Macedo, no Maitá com ele sempre falava, essa rua aqui, Macedo Sobrinho, eu morava ali, fazia carreto de feira aqui, nadava aqui na lagoa. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Então eu já escolhi fazer meu primeiro filme, de longa-metragem, que tivesse essa pegada. E encontrei o Pilar, Luiz Antônio Pilar, fui conversar com ele, mais velho, né, minha referência também, fui conversar com ele, Pilar, tô querendo fazer um filme assim. Ele falou, cara, eu também quero fazer esse filme, porque eu também fui removido, eu fui pro Dom Jaime Câmara, mas saindo da Vila Vintém. Pra minha família foi um upgrade, porque eu saí do barraco, comprei um prédio. Pra sua já tem uma outra pegada. Aí juntou eu e Pilar para contar essa história que tinha esse lado afetivo, e eu descobri um mundo de coisas. Mergulhei em Carlos Lacerda, em Sandra Cavalcante, na Coab, na SEAB, o nascimento da Cidade de Deus, Vila Kennedy. Foi um processo que hoje a gente chama de gentrificação. Exatamente. E no filme, cara, eu tive que ter muito estômago, assim. Uma coisa que foi falada aqui hoje também no texto de abertura do programa, né, dessa abolição inconclusa, né, a remoção ela tem total relação com essa abolição inconclusa. Sobretudo, mais do que isso, com o próprio processo escravocrata, que tira os negros, né, de África de lugares distintos, né, e os separa e os junta num novo lugar onde não há uma confluência da língua, de cultura e etc. e tal. Onde eles têm que criar uma conexão que não existia. A remoção faz exatamente isso. Eu fui recente na Vila Aliança dar uma palestra lá, muito curioso, porque o que me levou lá foi um grupo de suecos que foram jogar capoeira na Vila Aliança e me convidaram para dar uma palestra lá. E lá na Vila Aliança, eu contei um pouco da remoção, porque Cidade de Deus, Vila Kennedy, Vila Aliança, Cidade Alta, elas nascem no mesmo período. Porém, ali do lado, Vila Kennedy e Vila Aliança vivem conflitos, né, eternos. E eu conto, a partir do filme, que isso foi uma coisa pensada. Foi uma estrutura isso. O governo, ele decidiu que não ia remover o Pasmado para a Cidade de Deus, o Macedo Sobrinho para Vila Aliança. Não, ele misturou, ele dividiu aquelas famílias para que não tivesse resistência com a remoção. E aí gerou uma série de conflitos, que é o que a gente vive até hoje. Infelizmente, nas favelas tem raiz nesse mesmo processo. E a sua ligação, então, com a CUFA começa exatamente com esse trabalho do MV Bill? Exatamente. Eu sou cria da Cidade de Deus, junto com o MV Bill, Arifan, Cidinho Doca, Paulo Lins, tem uma série de pessoas lá que eu admiro. E o Bill, na verdade, quando ele me trouxe, ele me falou isso 15 anos depois, que ele me convidou para ser fotógrafo dele, porque eu fui o único profissional na carreira ali que foi sendo rebaixado de função. Eu começo como fotógrafo, depois viro segurança, viro road, viro motorista. Eu fui sendo rebaixado. E foi muito curioso, porque ele me falou que, na verdade, quando ele me trouxe para ser o fotógrafo dele,
ele estava pensando, obviamente, no meu talento, na minha trajetória, mas a maior preocupação do Bill naquele momento era que eu tivesse uma oportunidade fora da Cidade de Deus, para que eu não ficasse vulnerável e pudesse me desenvolver. E que esse processo concluso depois, que essa oportunidade seria dada para outras pessoas, e foi o que ele fez. Por isso que eu não tive naquela época a compreensão do porquê que eu estava saindo, porque eu me emocionei agora um pouquinho. Mas é porque o espaço que foi gerado para mim estava sendo destinado a outra pessoa, porque eu já tinha estrutura suficiente para seguir a minha própria carreira, e foi o que aconteceu. Mas eu entro na CUFA exatamente com o Bill ali naquele contexto de Cidade de Deus. E foi marcante na sua vida isso? Foi marcante. O Bill é muito marcante na minha vida, assim, as letras dele, eu participei de muita coisa com o Bill, assim, dele, antes de lançar uma música nova, me apresentar, me mostrar, perguntar o que eu achava, porque era isso, assim, nós éramos muito poucos na Cidade de Deus que tinham essa conexão com as transformações que a gente precisava fazer, assim. Tanto a escola de samba quanto o baile funk era tudo muito sazonal e pontual. E eu fiz parte desse grupo de pessoas ali na Cidade de Deus que entendia essa coisa mais perene, constante, que precisava ser feito para que a gente chegasse em algumas transformações. Então foi fundamental essa porta de entrada aí com o meu irmão mais velho, né? E aí, como é que você chega à Fundação Cultural Palmares? Eu nunca soube exatamente como é que eu cheguei lá, né? Mas eu tenho uma convicção. O desdobramento de tudo que eu fiz fez com que essa mensagem e esse trabalho chegassem a outras pessoas que identificou algo além em mim que eu pudesse contribuir. Estou dizendo isso porque até então eu nunca tinha participado de nada mais político, assim, tanto no executivo quanto no legislativo. E quando eu recebi o convite para ir para a Fundação Palmares, eu fiquei muito surpreso, porque eu via como esse lugar. E na ocasião, a presidenta Cida Abreu, que me convidou, ela me disse exatamente isso: Quack, a gente está te convidando porque você transita por vários mundos, você tem um repertório que hoje pode contribuir com essa reestruturação da Fundação Cultural Palmares, né? Porque precisava atualizar esse pensamento também, e você também transita numa questão que não esbarra em partidos. Então essa sua penetração, atrelado à sua qualidade daquilo que você faz, da sua entrega, a gente quer isso. Eu vinha de um processo de conversar com o Brasil inteiro. Eu dirigi um programa chamado Aglomerado TV. E esse programa era um programa nacional na TV Brasil, programa de 52 minutos, com show muito, muito importante. Eu tinha um quadro, por exemplo, chamado Guerreiros e Guerreiras, que eu conversava no Brasil inteiro. E essa minha capilaridade também fez com que eu pudesse contribuir com a Fundação Cultural Palmares. Então, inicialmente, eu falei, mas por que eu? Aí, eu acho que é um lugar que o negro também foi falado um pouco aqui hoje, né? Como que nós possamos nos olhar cada vez mais nesse lugar de construção de igual para igual com a sociedade, porque nós temos essa capacidade. Anderson Quack, muito obrigado, foi um grande prazer conversar com você, pegar um pouco dessa sua cultura ganha nesse seu processo, as suas experiências marcantes. Foi muito bom e eu espero que a gente possa fazer isso de novo, avançar mais nesse papo. Eu conversei com o produtor, escritor e diretor Anderson Quack. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.coachne.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Coaching é resgate, valorização, ressignificar coisas que são muito importantes para a gente.